Quem está vivo diz amém. Amém. Quem está mais vivo ainda diz para o amigo do lado, seja bem-vindo. Agora dá um abraço gostoso, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Isso, eu gosto de falar para a gente feliz. Muito bem, que maravilha, que maravilha. Podemos definir a Deus ou perceber a Deus? Podemos definir a Deus ou perceber a Deus? Perceber a Deus. Quando você falar se você vai definir a Deus, ele não pode ser definido, a não ser que seja por ele mesmo. Porque definir a Deus é limitá-lo, ok? Muito bem. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será alguma coisa que Deus não pode fazer? Sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Quantos não acham nada? Estou percebendo. Muito bem, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, verso 26. Livro de Mateus, vamos abrir, temos Bíblia aí, pastor Ataíde? Temos Bíblia? Se alguém precisar de Bíblia, levante a sua mão, já vai pedindo para o povo entrar lá, pastor Ataíde, ali precisamos de Bíblia, aqui no canto de Bíblia, Mateus capítulo 19, verso 26. Será que existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Mateus capítulo 19, verso 26. Continue com a sua mão levantada, vai chegar uma Bíblia emprestada para você aí, ok? Mateus capítulo, lá no cantinho, ó, por favor, lá, Taíde, ó, lá já, ó. Ótimo, pastor Arthur. Ok, muito bem. Já vai pedindo para o pastor entrar lá agora, para os pastores virem aqui no cantinho, ficarem aqui por favor. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia? Mateus, ó, lá no fundo, pastor, lá no fundo precisa de Bíblia, ó. Isso, Ataíde, chama lá os colegas para virem aqui para frente, pastor Joel, tudo vai ficar ali no cantinho, ó. Vamos lá, Mateus capítulo 19, verso 26, achou? Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem, posso orar com você antes de abrir a Bíblia? Eu não ouvi, posso orar com você antes de abrir a Bíblia? Sim. Então feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, e que essa noite a sua palavra conforte o nosso coração e nos guie na salvação e na vida eterna. E que saímos daqui melhores do que chegamos, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 19, verso 26, de pastor João, já chama os pastores para vir aqui, sentar aqui, ó, pertinho de mim aqui, ó. Isso, Jai, vamos lá. Jesus, fitando o olhar neles, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus? Mas para Deus? Mas para Deus? Tudo é possível. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Sim ou não? Tem. Como se tem, se nós acabamos de ler o verso, pastor? Como que é possível? Existe 5 coisas que Deus não pode fazer. Mas Ele não faz, não porque Ele não pode ou porque Ele não tenha poder. Ele não faz porque tem 2 condições. Quantas condições? 2 condições. Ele pode fazer qualquer coisa. Deus pode, ele é o Deus do impossível, amém? Mas existe 2 condições que limitam a Deus. A primeira condição que a Bíblia diz é quando contradiz o caráter dele. Quando contradizer o caráter dele, ele não vai fazer, sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, Deus disse lá nos 10 mandamentos, não roubarás. Ele mesmo disse, se ele roubar, ele pode roubar? Pode. Ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não faz, por quê? Porque vai contra o seu? Porque vai contra o seu
Porque vai contra o seu? Ficou claro? Segunda condição que ele não pode fazer alguma coisa é quando, olha para mim aqui, ó, é quando desrespeitar o livre-arbítrio que ele te deu. Ok? Sim ou não? Por exemplo, você decidiu casar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem que é casado. Casado? Essa é? A Digníssima, muito bem. Então imagina que você decidiu, aí você chega para Deus e Deus diz, descasa que eu não autorizei. É assim que ele faz? Ele respeita a sua decisão, a sua vontade, ok? Então, eu quero ver com você 5 coisas que Deus não pode fazer na Bíblia, respeitando essas 2 condições, tá bem? Agora vamos para o livro de Tito, capítulo 1, verso 2. Quem achou aí na Bíblia que nós estamos emprestando, pastor? Vai lá, vamos ver lá quem achou e vamos dizer a página para facilitar. Vamos lá? Tito, qual é a página? 1126. Tito, capítulo 1, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 2. Tito capítulo 1, verso 2. Tito capítulo 1, verso 2. Pode procurar, é importante esse momento de a gente descobrir a verdade na palavra, porque a palavra liberta, amém? A palavra edifica, amém? E você vai sair daqui transformado, amém? Então vamos lá, primeira coisa que Deus não pode fazer tem a ver com o seu caráter, ok? Na minha Bíblia diz assim, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir e prometeu antes dos... Então, Deus pode mentir? Pode ou não pode? Claro que pode, Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Agora, por que que ele não faz? Porque vai contra o seu? Porque vai contra o seu? Muito bem. Então a minha pergunta para você agora é, já ouviu a expressão? Charles Spurgeon disse, a mentira é a verdade que deixou de acontecer. Tem gente que conta mentira e acredita na própria mentira. Conta de um jeito que fica tão impressionado, que fica admirado e acaba acreditando. Tem até uma doença hoje que os psicólogos já desenvolveram. Então, eu gostaria que você trabalhasse comigo 3 tipos de mentiras. Por quê? Porque a mentira faz o seu nome ser riscado do livro da vida. E eu quero que você entenda que é um ponto de salvação aqui. Tem muita gente que acha que só aceitar Jesus é o suficiente, pode continuar na mesma vida que está. Então eu quero desafiar você a olhar para dentro de você. Por quê? Porque quando a gente não muda alguns comportamentos, a gente não permite mudar alguns pensamentos. E quando não muda alguns pensamentos, também não muda alguns sentimentos. E automaticamente continua os mesmos problemas. Tá claro? Vou dar um exemplo. Primeiro tipo de mentira, ocultar a verdade. Já viu alguém participar de um acidente, viu o acidente, tá lá a vítima, percebeu, aí chega a polícia e pergunta, você viu? Ah, não sei. Ele viu. Ele foi uma testemunha ocular, mas aí para não se comprometer, a pessoa começa a dar desculpas. Assim será também com aquelas pessoas que estão vindo aqui esta noite, que vieram a noite passada, que estão conhecendo a palavra de Deus. E vai chegar um momento que você vai ter que deixar de mentir para você mesmo. Por quê? Porque a mentira escraviza. Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Agora também disse, no próprio Evangelho de João, que existe um pai da mentira.
Então a Bíblia está dizendo que na primeira coisa que Deus não pode fazer, que tem a ver com o seu caráter, que é mentir, tem muitas pessoas que infelizmente às vezes conhecem Jesus, vem à igreja, mas não muda. Por quê? Porque ficam evitando assumir um compromisso com a verdade. Vou dar um exemplo. Alguém que tem algum vício, por exemplo, o meu pai morreu com cirrose hepática, de tanto beber. Eu pergunto para você, a escolha de beber é de quem? Muito obrigado pela resposta. A escolha de beber é de quem? Da pessoa que bebe. Sim ou não? Você já viu alguma garrafa de 51 correndo atrás? Beba-me, beba-me, beba-me. Você já viu? Sim ou não? Não, eu nunca vi. A pessoa que toma a decisão de pegar a garrafa e colocar no copo, sim ou não? Sim ou não? Então eu gostaria que você hoje percebesse que tem pessoas que dizem a mentira como se fosse verdade. Vou repetir. Segundo tipo de mentira. Dizem a mentira como se fosse verdade. Eu não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, hoje já nem tanto, mas alguns vão se lembrar aqui. O Neto, eu acho que, né, assim, o tempo passou, né, Neto? Então você vai se lembrar. Antigamente a gente assistia muito televisão, né? E eu sou da época ainda da televisão branco e preto. Quem é da época da televisão branco e preto? Ih, tudo velho, igual eu, ó. Então imagine que em algum momento a gente tinha uma propaganda de uns homens em cima do cavalo, tudo saradão, e aí eles andavam de cavalo, e potocó, e aí chegava daqui a pouco, pegava uma carteira de cigarro de dentro do bolso, e aí colocava no meio do dedo, e aí falava, dava aquela tragada, aquela baforida, e aí falava assim: no mundo de Marlboro, você é assim. Quantos lembram disso? Tudo velho, igual eu. No mundo de Marlboro. Isso é a mentira contada como se fosse verdade. Existe, por exemplo, tem gente, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Tem algumas coisas que a gente sabe que faz mal, sabe ou não sabe? Mas é gostoso e aí a gente faz. Vamos dar um exemplo de uma coisa gostosa de comer. Batata frita. Quem gosta de comer batata frita? Ei! Isso é uma delícia. Imagina ela quentinha. Quando você quebra assim, ela sai aquela fumacinha, você põe o queretetetio chuchupi ali. Deu água na boca? Deu água na boca? Deu água na boca? Quem não gosta de batata frita? Tem alguém que não gosta de batata frita? Você, tá bom. Ah não, o sonoplasta eu até acredito, que é magrinho. Agora o gordinho levantou a mão e falei assim: tá bom. Me engana que eu gosto. Olha aqui pra mim. Vocês sabiam, eu gosto de batata frita, mas vocês sabiam que a batata frita foi nomeada um dos piores alimentos do mundo? É? Porque é frita em óleo que é frito, aquecido e desaquecido várias vezes. Se você fritar a batata frita numa garrafa de óleo, pegar aquele óleo novo, fritar e depois jogar fora, ela diminui o seu danos em 98%. Agora, quando você, é a mesma coisa do que comer pastel. É a mesma coisa do que comer pastel. Quem gosta de pastel? Levanta a mão. Ai, ai, ai. Cuidado! Ainda mais se você olhar para o óleo e o óleo estiver mais escuro que outra coisa, parecendo óleo diesel. Cuidado! É brincadeira que eu estou falando, mas é verdade. Então veja, a mentira como se fosse verdade. Cuidado com algumas coisas espirituais agora. Olha aqui para mim, ó.
Tem gente que acha que é super-homem. Eu não sei se você sabe, mas hoje em Mogi Guaçu, 73% dos ambulatórios estão cheios de doenças psicossomáticas. O que são isso? São doenças mentais. Hoje a ansiedade está virando uma epidemia. Por quê? Porque você começa a desejar o futuro sem ele ter chegado. E aí você começa a imaginar, e se? E se? E se? E se? E se? Então eu gostaria que você entendesse que existe um outro tipo de mentira. Quer ver um outro tipo de mentira? Aquela mentira que a gente evita a resposta. Vou dar um exemplo. Você, quem sabe alguns filhos aqui já fizeram isso. A sua mãe chega para você, ou a sua avó, ou a sua tia. Essas pessoas têm uma boca que eu vou te dizer. Se chegar para você assim, ó, leva blusa porque vai fazer frio, e você não leva, o que acontece? Minha avó chegou outro dia para mim, eu olhei para o céu, sabe o sol nascendo, o céu limpinho, sem nenhuma nuvem, e o meu avô tinha um guarda-chuva. Nós éramos pobres, mas ele tinha um guarda-chuva do Pinguim. Lembra do Batman do Pinguim? Estou fazendo uma pergunta. Lembra? E eu tinha eu já era gordinho. Imagina eu gordinho com o guarda-chuva do Pinguim. Já era tudo que precisava para tirar sarro de mim. E aí minha avó falou assim: filho, leva o guarda-chuva que vai chover. E lá na rua eu falei: o quê, vó? Tchau, Deus te abençoe, eu te amo. E ó, fui embora. No meio do caminho, tchá, cheguei no ponto de ônibus todo molhado. E aí entrei dentro do ônibus, ar-condicionado. E aí eu tive a sensação do que é ser um picolé. Segunda coisa que Deus não pode fazer: desfazer algo que foi feito. A primeira coisa que Deus não pode fazer? Mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer: desfazer algo que foi feito. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis, se você tem a sua Bíblia, vamos lá, irmã Maria. Vamos lá. Faz a netinha aí, vamos lá, Mateus. Bora lá, Cristiane. Lá no livro de Malícia, vamos lá. Ó lá, Aparecida. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ok? Quem achou, diga amém. Qual é a página? 6. Se você tem essa Bíblia que nós emprestamos, é a página 6. Na minha Bíblia, achou? Amém? Não, vamos lá comigo, ó. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e esse lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quem já viu uma cobra? Levanta a mão. Tudo bem. Quem já matou uma cobra? Vem cá, Joelson, vem cá me ajudar. Se você já matou da cobra, você é dos meus. Vem cá. Então tá aqui, ó. A cobra aqui. Vamos lá. Ele já matou a cobra. Ó a cobra, mata a cobra. Na cabeça dela. É a primeira vez que eu vejo alguém matar a cobra assim. A cobra tem que matar na cabeça. A Bíblia está dizendo: vai, não peques mais. A Bíblia está dizendo um dos versículos mais completos sobre a salvação. Isso aqui tem a ver com o caráter de Deus. Deus não pode desfazer algo que foi feito.
Eu pergunto a você, olha para mim um pouquinho aqui por gentileza. Eu pergunto a você, o que aconteceu com Jesus na cruz? Ele foi crucificado, espetacular. Depois de ser crucificado, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ele? Está fraco, ele? O que acontece quando uma pessoa é picada por uma cobra? Você está entendendo o que diz esse verso? Esse verso está dizendo, lá no livro de Gênesis, que haveria alguém que viria morrer em seu lugar. Mas quando ele morresse, ele iria fazer o que com aquela cobra que traria a morte? O que ele iria fazer? Ele iria vencer a morte. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, a igreja. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morreu pelos meus pecados e morreu pelos seus pecados, morreu pelos meus defeitos e morreu pelos seus defeitos. Olha para mim um pouquinho aqui, por favor. Você consegue ainda ter fé suficiente para acreditar de que não existe nada que pode separar você do amor de Deus? Nem a morte. Por muito tempo eu perdi várias pessoas que eu amo. Várias pessoas. Por exemplo, eu perdi um filho, que hoje tem um buraco aqui no meu peito. E só sabe quem tem esse buraco? Quem perdeu um filho. É uma dor irreparável. Mas Jesus Cristo diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pôs fim à morte. Agora, se você crer, haverá um dia que ele vai ressuscitar estas pessoas que se foram e que também acreditaram nele. Por que Jesus não pode desfazer algo que foi feito? Porque vai contra o seu caráter. Primeira coisa que Deus não pode fazer, mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer, desfazer algo que foi feito. Eu tenho certeza que se Deus pudesse desfazer, Ele iria desfazer a rebelião de Lúcifer. Nós não precisaríamos passar pelo que estamos passando, por um mundo de tanto sofrimento, de tanta mágoa, tanta dor. Mas a Bíblia diz que eu e você podemos ter uma escolha. Primeira coisa que Deus não pode fazer. Segunda coisa que Deus não pode fazer, desfazer algo que foi feito. Terceira coisa que Deus não pode fazer. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39 e 40. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, lá no Novo Testamento agora. Vamos juntos aí abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, a palavra tem poder. E acredite que ela pode hoje trazer o remédio que você precisa. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Olha que espetacular esta mensagem. Amém? Na minha Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho. Verso 40. Mas não quereis vir a mim para terdes. Então vamos lá. Quando eu examino as Escrituras, o que tem nelas? Está fraco. Quando eu estudo a Bíblia, qual é o meu benefício? Qual é o meu presente? Agora melhorou. Mulheres, se vocês querem ver os seus filhos na igreja, se vocês querem ver os seus maridos na igreja, homens, se vocês querem ter uma família unida, dos nossos pedidos de oração ontem, 75 pedidos clamavam por suas famílias. E esta madrugada eu orei por suas famílias.
E eu gostaria que você entendesse que a sua família vai ser protegida se você examinar as Escrituras, se você estudar as Escrituras, porque são elas que vão te dar um presente. Qual é o presente? E aí no verso 40, para mim o que é espetacular, tem uma escolha. Tem uma escolha para você hoje. Você gostaria de ver sua família no céu? Você gostaria de ver sua família no céu? Não me convenceu. Sim? Você já imaginou o céu sem sua mãe? Já imaginou você chega lá no céu transformada, maravilhosa, fantástica, e aí você olha do lado e vê a sua mãe lá no lago de fogo, queimando e gritando. Deus não é injusto, Deus não é maldoso, mas Deus está te dando uma escolha hoje, amém? E no verso 40 diz: não quereis vir a mim para terdes vida? Vou dar um outro exemplo para ver se você me entende. Quantos de vocês gostam de pagar conta de água? Você gosta? Eu vou dar a minha para você pagar. Tem mais alguém que precisa que ele pague? Ele gosta. Olha quantas. Levanta a mão, olha aqui. Vamos atender o pedido dele, amém? Amém. Tem alguém aqui que gosta de pagar IPVA? Arrisque-se para ver. Tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer por quê? Porque Deus me deu responsabilidades. Por exemplo, eu não sei você, mas quando você estiver com sono, vai ler a Bíblia. Tem gente que tem insônia, eu duvido que você vai ter insônia lendo a Bíblia. Eu desafio você, se você tiver com sono, não leia a Bíblia, mas se você tiver com insônia, pegue a Bíblia e comece pelo livro de Levíticos. Eu não te dou 5 minutos e seus olhos vão começar a encher de areia, e daqui a pouco você vai abrir a boca, e daqui a pouco você vai desmaiar. Eu gostaria de desafiar você. Veja, como pastor, tem uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe o que é? Eu fiz uma pergunta. Funeral. É aonde a gente conhece o melhor das pessoas. A gente não conhece o melhor das pessoas numa festa. A gente não conhece o melhor das pessoas numa igreja. A gente conhece o melhor de uma pessoa é no funeral. Por quê? Porque lá todos nós estamos vulneráveis. Se você desejaria receber vida eterna, Deus faz um convite para você. Venha a mim, no verso 40. O ato de ir até Deus é uma decisão. Então existem 3 maneiras de ir a Deus, ok? Vamos juntos? Primeira maneira, através da oração, amém? Amém. Primeira maneira? Oração. Segunda maneira, estudo da palavra de Deus, amém? Amém. Terceira maneira, testemunhar. Você quer ter vida? Você quer ter vida? Sim. Vida eterna? Sim. Vida eterna? Sim. Ora. Quer ter vida eterna? Está fraco? Primeiro, orar. Segundo, ler a Bíblia, estudar a palavra. Terceiro, testemunhar. Primeiro, quando você entende isso, você vai compreender que Deus não pode salvar ninguém contra a sua própria. Quarta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode te salvar, Deus não pode obrigar você a segui-lo. Deus não pode. Por que Ele não pode? Porque Ele não tem poder? Claro que tem. Mas Ele não faz porque Ele respeita a sua vontade.
Muitas vezes você vai perceber, abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos para a penúltima coisa que Deus não pode fazer. Primeira coisa que Deus não pode fazer, mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer, desfazer o que foi feito. Terceira coisa, não pode salvar ninguém contra a sua própria vontade. E quarta coisa que Deus não pode fazer, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Pode procurar, eu espero. Você não faz ideia como o céu está feliz hoje. Quando a gente para dar atenção à voz do Senhor. Isso é único, isso é mágico, isso é maravilhoso. Ver um povo preocupado em saber a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta. Se alguém fizer uma coisa, o que tem que fazer? Ouvir a minha voz, e depois de ouvir, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Amém? Vamos entender como é esse negócio? Vamos entender? Então vamos lá. Vem cá, Jai. Você tem cara de porta. E cá entre nós é um portão. Está aqui, a porta. Deixa eu arrumar alguém que tem cara de pecador. Por que nessa hora o povo baixa a cabeça? Você tem cara de pecador? Então vem cá, você vai ser o pecador. Vem aqui, você vai ser o pecador. Vai lá, amém, eu creio. Vai lá pro lado de dentro da porta. Agora eu preciso achar alguém que é Jesus. Alguém se candidata a ser Jesus hoje? Você quer ser Jesus? Então vem. E olha, Jesus de Caleb ainda, não é qualquer Jesus. Ô porta. Se comporta, porta. Está aqui. Jesus, a porta e o pecador. E as pecadoras. Tá ok? Eis que estou à porta e bato. É a primeira vez que eu vejo uma porta ser agredida e não fazer barulho. Como é que faz o barulho da porta? Essa porta está gripada. Acho que está comida de cupim. Por favor, a hora que bater, bate mais poderosamente. Toc, 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 toc. Tá funcionando. O que tem que acontecer? Fica aí, porta. O que tem que acontecer com o pecador? Não, o que tem que acontecer com o pecador? Primeira coisa que ele tem que fazer é? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Pastor Arturo, preste atenção agora. Thailson, preste atenção agora. Você que é nosso amigo interessado, você que está com adesivinho vermelho, você pegou esse coração? Então levanta a mão quem não pegou. Isso, você que está com adesivinho vermelho, levanta a mão quem não pegou. Quem está com adesivinho vermelho. Vermelho, adesivo vermelho. Você ainda é nosso amigo interessado. Você ainda está estudando a Bíblia. Ainda você não tomou sua decisão. É para você que eu quero falar. Vai chegar até você um coração desse e uma caneta. Tem alguém que está com o coração e não tem caneta? Está com caneta? Beleza? Ok? Tem mais alguém? Pronto? Então olha para mim aqui agora. Isso, agora senta. A Taíde, senta. Que eu não podia colocar a Taíde aqui. A Taíde ia ser uma porta muito fraca. Brincadeira, Taíde. Isso significa que você tem que comer mais, meu filho. Você tá só a capa da gaita. É brincadeira, mas é verdade. Vamos lá. Jesus está fazendo o que na porta? Jesus Cristo diz: eis que estou à porta aí.
Acontece que essa porta só abre para o lado de dentro. Já viram aquelas portas que só abrem para o lado de dentro? Essa porta só abre para o lado de dentro. E aí, quem está dentro tem que dar sinais que está reconhecendo a voz de quem? Quando alguém bate na porta da sua casa, o que você faz? Você abre, é um assalto e acabou. Você tem que reconhecer a voz de quem é ou não é? Se você não conhece a voz, você abre a porta? O que você pergunta? O que você quer, infeliz? Você pergunta o que você quer. Não tem lugar para você aqui não, sai para lá. E se não tem aquele negócio que olha assim, né? Você não abre a porta, ou abre? Abre? Aqui está um princípio de livre-arbítrio. Um princípio de livre-arbítrio. Jesus Cristo só pode entrar no seu coração se você abrir a porta do seu coração. A senhora entendeu? Vamos conversar nós dois aqui. A senhora tem o coração? Cadê o coração? Você deu para ela o seu coração? Que coisa linda. Pastor Arthur, ela deu o coração, dá outro coração para ela, pastor Arthur. Está aqui, está aí. A caneta está aí. Coitadinha, ela vai ficar sem coração. Não pode, está aí. Vigia, viu? Olha aqui, ó. Aqui dentro. Tem algumas escolhas que você precisa fazer esta noite. Por quê, pastor? Porque eu não acredito que você está vindo aqui achando que Cristo não quer nada com você. Eu gostaria que você entendesse que o maior interessado em você estar aqui é Deus. E Ele quer perguntar para você hoje, o que você quer com Ele? O que você quer com Ele? Veja as opções que tem aqui, Está dizendo assim, eu quero entregar os meus vícios a Jesus. Sei lá, quem sabe eu posso estar perguntando para alguém que está sofrendo com cigarro, está sofrendo com álcool, está sofrendo com a pornografia. Quem sabe eu estou falando para alguém que está sofrendo com dívidas. Eu atendi uma pessoa ontem que entrou nesses caça-níqueis da internet e está sofrendo porque está devendo o que podia e o que não podia. Nós temos várias armadilhas. Conversei com um jovem essa semana que está sofrendo. Porque às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Se você não aprender hoje a controlar isso aqui vai te controlar. Pornografia, redes sexuais, mais tempo na tela e menos na Bíblia. Já viu pessoas que vão almoçar com a sua família e levam o celular? E roubam o tempo que tem para passar juntos porque estão no celular? Quem sabe seja esse o seu vício. Eu não sei qual é o seu vício, mas eu posso te afirmar que se você hoje abrir a porta do seu coração e entregar a Ele a sua vida financeira, entregar a Ele, Deus não precisa do seu dinheiro, viu? Alguém me perguntou ontem, pastor, Deus precisa do meu dinheiro? Eu falei, não, Ele precisa do seu? Precisa do seu? Porque aí você vai entender o que significa os valores do reino. Os valores do reino vão muito além do que os tesouros desta terra. Olha, aqui tem uma outra decisão que você pode tomar, dizer assim, eu quero entregar minha família na mão de Deus. Você quer entregar sua família? Você precisa receber uma visita de um pastor, de um amigo, para orar com a sua família, para conhecer a sua história. Você pode colocar aqui. Ou você quer colocar assim para Deus, ai pastor, eu estou afastado, eu estou afastada. Ontem eu conversei com uma senhora
da Assembleia de Deus. E olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, ó. Não se assuste. Não são só os adventistas que vão se salvar. Olha aqui para mim, ó. Não se assuste. Não são só os adventistas que vão se salvar. Às vezes a gente senta em cima de um monte de livros, mas falta viver a palavra. Ter a palavra não é o suficiente para colocá-la em prática. Conhecer é importante, sim ou não? Sim. Conhecer é importante, sim ou não? Sim. Por isso que quando a gente examina a palavra, a gente conhece a palavra e sabe da vontade de Deus. Você não pode vir aqui para ouvir a voz do pastor, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você tem que pesquisar na palavra. E você tem que ser convencido pelo próprio Criador da palavra. E vai mudar a sua vida, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vai ter amigos genuínos e verdadeiros. Desde que eu me decidi, eu era católico. Desde que eu me decidi, eu era coroinha do padre. E eu sempre fui fiel em tudo que fiz. E quando eu decidi ser adventista do sétimo dia, eu pesquisei em todas as religiões. E eu descobri uma coisa. Sabe o que eu descobri? Que a palavra liberta e mostra a verdade. Então eu estou desafiando você hoje, entregar o seu coração não é para mim, mas entregar o seu coração para eu não sei quais são suas dúvidas, mas eu posso te garantir que Deus tem a solução. Ou você pode dizer para Deus assim: eu já estudei, pastor, eu estou no vale de decisão, eu já sei o que eu tenho que fazer, então decida se batizar-se. Pastor, eu não estudei a Bíblia e eu quero me batizar. Está tomando o caminho errado. Você tem que estudar a Bíblia. Por quê? Porque o batismo tem que ser a coroação da sua decisão, da sua convicção com o Espírito Santo. Não é emocional. Precisa ser algo sério, que você vai fazer uma decisão para a vida eterna. Não é para um momento, não é para uma pessoa, não é para o meu pai, não é para minha mãe. Batismo não é formatura. Batismo é compromisso com quem? Com Deus. Eu não faço com os homens, eu faço com Deus. E a partir desse momento que eu entrego o meu coração, tem passos para ser dados, amém? Tem passos. E nós vamos estudar com você, nós vamos ser seu amigo. Nós vamos oferecer a você o que nos ofereceram um dia: salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna. Salvação. Fala para o seu amigo do lado. Fala para o seu amigo do lado. Dá um abraço nele e fala: eu quero te oferecer salvação e vida eterna. Já preencheu aí o seu nome? Ó. Já preencheu? Então preencha aí, ó. Coloca o seu nome, coloca o seu... Por quê, pastor? Porque você vai entregar para Jesus, você não vai entregar para mim. E olha, quando você entrega o coração, você tem que dobrar assim o coração, ó. E você tem que rasgar o velho coração, ó. Você vai rasgar no meio assim, ó. Ó. Porque esse daqui vai ficar com você para você lembrar da sua decisão. E esse daqui você vai entregar para Deus. Você entendeu? Deixa eu ver se você entendeu. Preencheu? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Auditoria. Deixa eu ver. É isso aí. E o seu? Abre aí. Quero ver. Não rasgou por quê? Tem que rasgar no meio assim, ó. Ajuda ele, irmã Maria. Deixa eu ver. Isso aí, ó. Ela já aprendeu. Cadê o seu? Rasga. Ó. Rasga. Deixa eu ver aqui. É isso aí, segura aí. Cadê? Não preencheu ainda. Senhor, ilumina o cabelo de espinho, Senhor. Brincadeira.
Mas é verdade. Jesus está te chamando. Quem te trouxe aqui está te fazendo uma declaração de amor hoje. Eis que estou à porta aí. E se alguém fizer o quê? E se alguém fizer o quê? Você está me ouvindo? Então pega a caneta. Arturo, uma caneta aqui, pastor, por favor, urgente. Vamos impedir a salvação. Aí, ó, tá vendo? Amém. Vigia. Vamos fazer a inspeção do outro lado. Vamos, rapaz. Deixa eu ver. Auditor. Aí, ó. Deixa eu ver desse lado de cá. Cadê seu coração? Deixa eu ver. Ó, essas mulheres aqui são demais. Deixa eu ver. Não rasgou? Ah, não rasga tudo. Só um pedacinho. Deixa eu ver. Tá, isso aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí. Amém? A senhora faz ideia como Deus está feliz? A senhora me disse que fazia anos que a senhora não voltava para Deus. E hoje a senhora vai ter um encontro com Ele. A senhora vai poder dormir como a senhora nunca dormiu. Amém? Amém? Quem crê diz amém. Então vamos lá. Vem cá, Danilo. Opa, cadê a porta? Vai lá. Vai, porta. Porta tem pé agora? Então vamos lá. Vai, por favor, espanca, dizer, abre a porta. Vai lá. Bate na porta, bate. Eu tô querendo que o rapaz faça sério o negócio. Agora, em vez de toque, faz pá. Não, vai sentar, cara. Vai sentar. Jesus, ali, pá. Você tá com fome? Não, ainda não. Cadê o pastor Adilson? Vem cá, pastor Adilson. Pastor André, vem aqui, pastor André. Vem aqui, pastor Lázaro.